Amém? É isso, crescimento espiritual, dia 5 de maio falaremos muitas coisas, curiosidades. Você sabia que o livro de Deuteronômio é um dos livros mais falados do Novo Testamento? Você sabia que o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão eram deuses diferentes, mas para nós é o mesmo Deus? Confuso, né? 7 de maio, foi o que eu disse. E é isso, vai ser bem legal. Vai ser um tempo de aprendizado, curiosidades bíblicas. E é isso. Será um tempo. E outra, Gênesis é o livro da esperança para aqueles que viviam no Antigo Testamento. E você vai aprender a não falar nunca mais Velho Testamento. É isso. Brincadeira. Mas vai ser um tempo de ensino, mas um tempo descontraído. Eu quero dizer, participe. Deus tem muito a fazer e a falar no nosso meio, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens feito por nós e tem sido por nós. Esteja nos abençoando agora, Pai, em nome de Jesus. Esteja conduzindo, Deus, este tempo de palavra, que o Senhor possa estar presente e fazer a tua obra em nosso meio, assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto aqui teve participação do Joãozinho, do Poder ali, nosso amigo. Conversamos no domingo passado. Estava aqui na palavra, aquela coisa da Páscoa, Deus falando, e veio uma palavra no meu coração chamada oportunidade. Eu falei, bom, é nessa trilha que eu vou seguir. Deus falou, e aí no final do culto, conversando com o João, falou, pô, Deus falou comigo nesse texto. Eu falei, ora por mim, João, e vai. Eu falei, é isso. E aí seguimos na trilha. E chegamos aqui hoje. Deus tem falado sobre esse tema desde ontem. Falou conosco durante as reuniões sobre oração. À noite, Deus falou com os jovens sobre profundidade no relacionamento com Deus e conhecendo o Senhor em profundidade. E hoje seguiremos na mesma trilha. Amém? Bom, eu queria ler o livro de Jeremias. São dois textos que eu vou trabalhar com vocês essa manhã. Primeiro em Jeremias 2:13, que diz assim: porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, em outras versões rotas, que não retêm as águas. Amém? Glória a Deus. O segundo texto que nós vamos trabalhar esta manhã é Lucas 9, 23, 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que quando você levantou esta manhã e falou, alegrei-me, me disseram, vamos à casa do Senhor, com aquela alegria no peito, né? Que bom acordar de manhã. Você se deparou com uma escolha. Que roupa eu vou vestir? Qual caminho eu vou seguir? Acho que não está indo, produção. Está avançar aí? Enfim. E essas escolhas, elas fazem parte do nosso dia. Dia a dia, deparamos com elas. Principalmente quando você abre seu smartphone e ali as escolhas elas aparecem. Se você, eu quero comprar uma roupa. Nossa, todo o site que você vai navegar, toda a mídia social, alguém vai te abordar com uma loja, uma roupa, e você vai escolher, e aí vai. As escolhas fazem parte da nossa vida. Mas existe uma decisão que eu e você tomamos, ou devemos tomar, que muda tudo. Que é seguir ou não ao Rei, Jesus. Essa é a decisão da nossa vida, que muda todas as coisas. Não importa se você tem 30 anos na fé, ou se você viu Jesus, falou, poxa, eu quero seguir Ele, eu vou atrás, está conhecendo Jesus agora. Essa decisão, ela sempre vai permear a sua vida. Esse relacionamento, ele sempre vai estar com você. Essa decisão, esta oportunidade, ela é diária. O profeta Jeremias traz uma mensagem impactante de Deus
ao povo de Israel, que havia se afastado do Senhor, buscando satisfação em fontes que não podiam saciar. Da mesma forma, Jesus nos convida a segui-lo, negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz diariamente. Ambos nos confrontam com a realidade de que precisamos escolher entre confiar em Deus ou seguir os nossos próprios caminhos. A realidade de que precisamos. Esse é o convite. Essa é a oportunidade. Amém? E aí, para entender um pouco do que Deus falou ali para Jeremias, o contexto de tudo isso, vamos ali voltar no texto de Jeremias 2,13 e entender o contexto de que tudo isso estava acontecendo. O profeta Jeremias, ele exerce o seu ministério nos anos de 1627 a 587 a.C., atuando ali aproximadamente por 40 anos como porta-voz de Deus para o reino de Judá e nas nações para o reino de Judá. Para vocês entenderem como funcionava a vida de um profeta, ele não ficava ali na sua casa, as pessoas batiam na porta, bom dia, profeta Jeremias, vim aqui tomar um café com você. Não, o profeta, toda a cidade no Antigo Testamento, grande parte das cidades, ela tinha um portal, uma porta, onde as pessoas entravam e saíam devido às rotas comerciais que existiam. O profeta ficava na porta, ou o portão, ou o portal, e ficava ali gritando, falando, acorda aí, seu surdo, Deus vai voltar, vai mandar fogo sobre vocês. Essa era a função do profeta. Ele era aquele que exortava. Jeremias, então, viveu num tempo onde o povo de Judá estava se afastando do Senhor. E Jeremias foi chamado por Deus para alertá-los sobre os perigos de abandonar a verdadeira fonte de água da vida. Jeremias viveu no tempo dos reinados de diversos reis. Josias, marcado por um breve avivamento espiritual. Zedequias, que embora demonstrasse interesse em ouvir o profeta, não seguia as suas orientações. E Jeoaquim, que rejeitou suas mensagens e chegou a tentar matá-lo. Jeremias levanta como um profeta para chamar a atenção do povo que estava se afastando de Deus, que estava se lançando a outros deuses, se desviando daquele Deus, Yahvé, Deus provedor, aquele que era a fonte da água da vida. Deus, através de Jeremias, acusa o povo de 2 pecados. O primeiro, de abandoná-lo, a fonte da água da vida, e depois de cavar cisternas rachadas que não retêm a água. E aí, para vocês entenderem do que eu estou dizendo sobre cisterna, eu fiz um trabalho com a minha consultora Jennifer Iah, e ela chegou aí nessa cisterna. Claro que algumas eram médias como essa, outras eram um pouquinho menores, mas ambas eram cisternas cavadas ou em buraco ou em pedra, ou como essa, e profundas. O termo cisterna tem origem no hebraico, o termo é bor, que significa lugar cavado ou poço. Essa palavra, ela aparece ali diversas vezes no Antigo Testamento e refere-se às estruturas utilizadas para reter água potável. Na maioria das vezes, as cisternas eram reservatórios subterrâneos, escavados na terra ou na rocha, e cobertos e projetados para recolher a água da chuva, e essas águas eram armazenadas durante o período de seca. E quando elas se secavam, essas cisternas, algumas delas serviam como, por exemplo, para prender pessoas, como José, por exemplo, e até o próprio Jeremias. Então fazia lá, bom, já que tem um buraco aí, ele é fundo, põe uma gradinha, você vai ficar aí. E é isso. Também tinha essa funcionalidade. Entretanto, o texto de Jeremias cita como cisternas rotas, que eram aquelas que apresentavam rachaduras. Percebe que ela já mudou aqui, né? Eu vou voltar, ó. A Jennifer foi demais, ó. E rachou. Que coisa linda. Eram aquelas que apresentavam rachaduras, como essa. E por isso não conseguiam reter a água de forma adequada, comprometendo a sua pureza e utilidade. Um viajante que se aproximava dessas cisternas rachadas e já observava que ela estava rachada, ele sabia que ele não tinha água potável. Pelo contrário, tinha ali uma reservinha de água, que o mosquito da dengue ia lá, fazia aquela coisinha toda, aí vocês já sabem, uma água não potável. E aí eu quero que você pense comigo a situação do povo ali de Israel. Imagine você, esse ano teve um calor ali, uma semaninha braba de calor. Então imagine você naquele calor, no deserto,
andando dia após dia, né, tomando aquela aguinha, aquela sede, e aí você olha ali, tem uma fonte de água no deserto, borbulhando. O que você faz? Eu vou cavar um buraco do lado da fonte. Parece loucura, não é? Mas era isso que o povo estava fazendo. Em vez de beber na água da fonte, eles estavam cavando um buraco para buscar água. E por mais que pareça loucura, isso acontece nos dias de hoje. No meio do povo de Deus. Talvez esteja acontecendo na sua vida. Onde nós esquecemos que Deus, Jesus, a fonte da água da vida, e buscamos cavar buracos, construindo as nossas cisternas, procurando resolver os nossos problemas e se lançando a nossa própria sorte. Por muitas vezes realizamos escolhas na nossa vida que nos levam a buscar satisfação em coisas que nós não podemos nos preencher. Sucesso profissional, relacionamento, bens materiais, conforto. Tudo isso são escolhas que a gente faz e que nos desviam do propósito ao qual Deus tem para a nossa vida. Na igreja, muitos corações que deveriam estar cheios da presença de Deus estão como cisternas rachadas, vazio. Nossas escolhas podem oferecer prazer momentâneo, mas elas não sustentam a nossa alma. Somente Deus, a fonte da água da vida, pode saciar a nossa vida plenamente. Amém? Hoje nós temos uma oportunidade de fazer mais uma escolha. Um convite, uma oportunidade. Jesus está nos dizendo um convite diferente, talvez. Ele não diz assim, ó, vem comigo e tudo vai ser fácil, vai ser molezinha. É só você me adorar, que tudo vai ser, ó, da hora. Vai acontecer no tempo certo. Não é isso. O convite é, vem comigo e a gente vai viver de verdade. Esse é o convite. Se você acha que, talvez até aqui, você tenha vivido uma vida plena, se você realmente se colocar no propósito de beber da água da fonte todos os dias, aí sim, você vai viver uma vida de verdade. Às vezes é um rock and roll, mas ali vai ser um rock and roll na harmonia, bonitinho, a montanha-russa vai chegar no final, não é? Você vai no Hopi Hari, sempre que eu vou no Hopi Hari, a última vez a gente foi com o pessoal daqui, cara, eu vou lá e falo, não vou em nenhum brinquedo, mas aí você paga, você tem que ir, certo? Senão você é burro, você paga e não vai. E eu falei, eu não sou burro, então eu vou. Eu sou burro 2 vezes, porque eu fui mesmo assim. Aí você chega lá, cara, a montanha-russa vai, você fala, nossa, que medo, o que eu estou fazendo aqui? Aí quando acaba, você cai de novo. Não é? Com Jesus é assim, mano. Tudo vai dar certo. Vai ter uns altos e baixos, mas você vai aprender que, ó, naquela curva eu vou apertar mais assim da próxima vez para não bater a coluna. E é isso. Esse é o convite. Essa é a oportunidade. Amém? Bom, e aí você tem que fazer uma escolha. Fonte ou cisterna? Qual é a escolha que você tem que fazer na sua vida? Conforme o texto bíblico que lemos hoje, em Jeremias 2,13, Deus, desde o princípio, anseia que seu povo desfrute da fonte da água da vida. E é importante você entender por que às vezes a palavra cita alguns elementos, como a água. Naquele tempo, principalmente, não naquele tempo, mas até um tempo atrás, quando não tinha saneamento básico, principalmente, os vilarejos e cidades eram formados em volta dos poços, ou alguns riachos, lagos, né? Por isso que, por exemplo, lá em São Bernardo, sempre enche um rio lá. É porque ali sempre teve um rio. A gente foi crescendo em volta do rio. Hoje não precisa mais, eles tentam criar os piscinões e tal, mas se a gente volta alguns anos atrás, tem um rio. O rio nunca deixou de existir, alguém inventou o rio. O rio sempre esteve lá. E naquele tempo, as cidades eram construídas dessa forma. Nos dias de hoje, a gente não tem mais essa necessidade, porque temos os encanamentos. E aí a gente põe a água onde? Na caixa d'água. Mas aí quando vem lá o racionamento, ficamos contando quais são os banhos que a gente toma. E quando a água acaba, temos um problema.
a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser vivido dessa forma. Não há como viver a plenitude do relacionamento com Cristo sem buscarmos diariamente a sua presença, ao invés de depender de reservatórios espirituais que se esgotam. Depender de estoques espirituais é inadequado para uma vida cristã. Deus não criou o seu povo para viver no raso. Ele deseja relacionamento. É importante a gente entender que para buscar água você precisa ir até o poço. Esse é o ponto. Para você ter água encanada na sua casa, você precisa construir o cano. Para você ter um relacionamento com Deus, para que as coisas possam acontecer na sua vida, você precisa ir até a fonte da água e beber. Tem um teólogo britânico, um evangelista, vou tentar falar o nome dele, tá? Eu até treinei em casa hoje de manhã. Smith Eagleworth. Ó. Mas essa frase ela é muito importante. E ele diz que se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação. E é muito perigoso a gente viver uma vida de estagnação espiritual. Viver achando que o que a gente tem na nossa vida é o suficiente. Não há como sobreviver tendo uma água ali, Deus. Joga aí um pouquinho de água da vida aí, que está tudo certo. Ontem a pastora Rosana trouxe um ponto para os jovens e eu trago para vocês aqui. Quais são as experiências que você tem vivido com Deus hoje? Hoje. Nossa, eu me batizei há 30 anos atrás, foi uma bênção. A partir de lá, Deus é top. Beleza? Glória a Deus pela sua vida, mas e hoje? Qual é o milagre que você tem vivido? Qual é o momento que você teve, que você se quebrantou diante de Deus, chorando, não porque você estava doendo por algum problema na sua vida, não é isso. Chorando porque o Espírito Santo estava tocando no seu coração. Chorando porque você ama a Deus. Chorando porque Ele simplesmente é. Não porque você está passando por um problema e Deus está colocando um band-aid ali. Não é isso. Essa é uma experiência. Mas é graça que eu estou falando. É quando a gente encontra beleza em tudo que Deus faz, até na dificuldade. Qual foi o tempo? E olha, quando Deus falou comigo de oportunidade domingo, Deus falou assim, cara, olha para frente. Essa é a oportunidade. Mas Deus, as coisas não acontecem, né, meu? Difícil, a gente quer falar de Deus para as pessoas, mas aquele coração de pedra. Tipo, eu entendo agora lá o profeta falando do mar, vale de ossos secos. Às vezes eu me sinto lá também. Cara, oportunidade. Segue. Viva a sua experiência com Deus. Não viva a experiência da dor. Essa faz parte. Jesus falou que ia ter. Mas fica tranquilo que Ele vai resolver essa parada. Mas é muito mais que isso. É viver a graça. Essa experiência que a pastora citou ontem e eu pensei, é verdade. Essa é da fonte da água-vida. Não é ali vivendo de estoque. Caixa d'água está legal, dou para tomar um banho, dá para fazer um arroz ali, comidinha, estou bem. E aí quando seca, irmão, aí vem o desespero. Aí Jesus faz um milagre, Jesus é a bênção, você vai atrás da prosperidade. Pô, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que mudou? Bom, e aí Jesus nos orienta ali em João 4, 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Você já parou para pensar algumas vezes que... O João até compartilhou essa frase comigo essa semana. Será que Deus secou? Ou será que a gente desconectou da fonte?
Essa semana aconteceu um negócio muito louco comigo. Estava um dia cheio. Aquele que tem que fazer 8 horas, reunião às 8 horas da manhã, irmão. Aquele dia que você fala, Jesus. Aí peguei, desci o elevador da empresa, cheguei no estacionamento, falei, pronto para enfrentar 2 horas do trânsito para andar 20 quilômetros, Senhor. Vamos junto. Aí eu bati a chave do carro e o carro não pegou. Até falei pro Will, essa semana, falei, Will do céu, eu não sei como que o guincho ia subir lá no segundo andar do estacionamento, porque eu não sei. E naquela hora me deu um desespero, comecei a suar frio, falei, nossa, eu preciso chegar em casa, estou cansado. Aí vou ter que voltar amanhã cedo, nossa, vai custar caro esse estacionamento, meu Deus. E aí eu bati a chave uma vez, bati de novo. E aí eu falei assim, Jesus, eu preciso de um milagre. Falei mesmo, no desespero. Não falei na zoeira não, falei assim, Jesus, eu preciso de um milagre. E aí eu bati a chave, eu falei, caramba Deus, isso é muito louco, velho. E o carro pegou, velho. Aí eu provei o milagre. Desliguei o carro, liguei de novo, ligou de novo. Aí desliguei de novo, liguei de novo e o carro pegou. Aí eu falei, bom Deus, o milagre, parte 1 está feito. Agora vem a parte 2. Aí o Espírito Santo, qual é? Você está ligado, é me levar até em casa sem parar o carro. Não pode parar na Marginal, não pode parar na Bandeirantes. E é isso, cheguei em casa, aí no dia seguinte ali, o Will sempre me socorre nessas horas, a gente foi lá no mecânico. Não tem nada o carro, eu falei, tá bom, era só para viver o milagre, tá tudo certo. É isso. Jesus não precisa ressuscitar ninguém na sua vida para falar que Ele é Deus. Ele pode fazer isso também. Ele só precisa fazer seu carro pegar. Simples assim. Isso é viver com Deus. Aí na sexta-feira já tinha uma reunião com o presidente da empresa. Eita bênção. Cheguei lá e Deus, tá ligado? Naquela pegada, me abençoa nessa reunião. Talvez eu vou levar um monte de pancada, mas está tudo certo. Me faz sair de lá andando. É isso. Esse é o milagre. E a reunião aconteceu, rolou umas pancadinhas e saí de lá andando. Mateus 28:20 diz que, Jesus disse que é isso que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Temos que entender que o problema não está na fonte, mas a nossa distância em relação a ela. A gente está vivendo um tempo que as coisas estão caminhando tão rápido. Tão rápido. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como vai estar a minha vida amanhã, nem sei se eu vou ter vida. Não estou desistindo dela não. É que eu não sei mesmo. Mas eu sei que Deus é a fonte da água da vida. E eu quero beber dela todos os dias. Todos os dias. Os gigantes se levantam todas as manhãs tentando nos destruir. Todas as manhãs, todos os dias eles vão levantar. Sobre os seus filhos eles vão levantar. Sobre o seu casamento eles vão levantar. Sobre a vida profissional eles vão levantar. Sobre o seu ministério eles vão levantar. Mas se a gente fizer uma alusão ali com os super-heróis, a fonte da água da vida é o elixir que nos faz mais forte do que eles. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Se nós estamos debaixo do propósito de Deus, nada pode nos parar, entende? Porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é a minha justiça, e sim a justiça de Deus. E todas as coisas são acrescentadas. Porque sabe por quê? Porque priorizamos este relacionamento. Porque buscamos em primeiro lugar o Senhor. Porque buscamos amá-lo acima de todas as coisas. Há 2 semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa. 2, estávamos na mesa ali tomando um café. E ela comentando comigo assim, eu não consigo olhar a minha vida de uma outra forma. Eu não consigo parar de olhar das minhas fraquezas. Eu não consigo parar de olhar a dor. É difícil mudar. Eu falei, se fosse fácil, o povo de Deus seria o povo mais top do mundo. Teria o mundo inteiro assim. Ninguém queria ser outra religião. Eu falei, sabe qual é o ponto?
na nossa conversa. Eu também vivo todas as lutas que você vive. Também vivo lutas no meu casamento. Mas a gente tem que começar a olhar o amor de Deus em todas as coisas. Temos que entender o que é Deus. Ninguém aqui é perfeito, eu também não sou, eu falo muito. Falo sempre isso aqui. Sou o primeiro a falar das minhas mazelas, como falava a pastora Elaine. Não sou o perfeito. Mas eu vejo Deus em tudo aquilo que eu faço. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ainda que às vezes eu falo, puxa, eu não tenho razões para continuar tal coisa. Mas espera aí, não foi eu que fiz isso, foi Deus que colocou isso na minha vida. Eu não posso desistir de um sonho de Deus. Só que se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você sempre vai continuar construindo cisternas, buscando estar outros caminhos mais longe da fonte da água da vida. Aí não tem graça, porque você não vê graça em nada, você não vê Deus em nada. Você vê Deus quando Ele enche ali o balde de água, e você vive da misericórdia, e para você está tudo bem. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é viver debaixo de uma caixa d'água, ou vivendo de estoques. O reino de Deus é muito mais que isso. Deus quer te fazer novo, Deus te chamou para ser filho e filha dEle, então Ele quer te colocar num lugar de glória, para que você possa glorificá-lo. Só que você precisa entender e amar a Deus acima de todas as coisas. Aquele filme lá do Jesus Revolution, tem uma frase lá que incomoda, mas é verdadeira. Tem um casal lá conversando, ela fala assim, ei, peraí, vamos casar, mas se você me afastar de Deus, eu te dou uma bica. Porque eu amo Jesus acima de todas as coisas. É ruim ouvir isso, não é? Mas isso é verdade. Jesus tem que vir à frente de tudo. É claro que Jesus não vai querer que você dê uma bica no seu casamento, não é isso. Mas o que ela colocou ali numa condição de expressão, dizendo assim, ei, eu não quero só beber da fonte, eu quero ficar sentado todo dia ali, ó, jogando aguinha. É isso. Ao dizer, venha e siga-me, Jesus nos convida a reencontrar o caminho de volta à fonte. A caminhada com Jesus exige negar o nosso eu, tentar nos alimentar, ou seja, de tentar nos alimentar de fontes que não saciam. A fonte, ela está sempre disponível, mas a gente precisa acessar essa fonte por amor e por fé. E eu não estou dizendo aqui que seguir a Jesus é uma vida só de trabalho, não, pelo contrário. A gente tem que viver uma vida equilibrada, o Senhor pede isso na nossa vida. Há tempo para todas as coisas, para vir aqui, para ministrar, para participar, há tempo para você viajar com a sua família, há tempo para você ir no shopping, no Play Center lá, que saco, gastar um dinheiro, mas é tempo. É tempo para você ficar na sua casa assistindo um filme. É tempo para todas as coisas. Mas nada dessas coisas tem que vir, em primeiro lugar, ao Senhor. Quantos poderiam estar aqui e não estão? E aí, o que mais me incomoda, sendo muito sincero com vocês, é que quando dá um problema na vida das pessoas, aquela chamada da tal da zica, em primeiro lugar que eles vêm, ora por mim, tal. Pô, a gente ora em amor e vou sempre continuar orando, a gente vai sempre continuar intercedendo, mas, mano, e aí, Jesus? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Foi isso que Deus diz a Moisés. Senhor, os caras estão reclamando, tal. Marcha, Moisés. Segue para a terra prometida. Quem vem, vem. Esta é a oportunidade que temos. Centrar nosso caminho na fonte e marcha. Mas não é só reconhecer que Deus é a fonte. A gente precisa parar de cavar a cisterna. Esse é o problema. Às vezes a gente reconhece, sabe que Deus é Deus, que Deus é o Yahvé, Jireh, Rafá, tudo quanto é tipo de Elohim, todos os nomes e atributos de Deus, mas na hora de beber ali, a gente vai lá cavar o raio da cisterna, do buraco. A gente precisa parar disso. E nos tempos do profeta Jeremias, é claro que cavar cisternas
era algo comum, porque eles precisavam sobreviver, e a água é base de tudo. Sem água não tem nada, não tem vida, praticamente. E eles precisavam viver. Mas o povo de Judá não estava vivendo assim, só buscando a fonte. Estavam bebendo em outros lugares. E o mais importante para você entender, que quando essas fontes são rachadas, o que você encontra lá dentro não é vida, é morte. E quando o profeta traz esse ponto sobre Deus, ele estava simbolizando que eles estavam adorando a deuses estrangeiros, e é uma água impura. Isaías 55:2 diz que, por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? As cisternas são tentativas de vivermos longe e sem a dependência de Deus. Muitas vezes elas trazem uma aparência de sucesso, elas trazem o reconforto ou o refrigério, mas passa, porque não é estável, são vazias. Por isso que a gente encontra tantas pessoas exaustas, tentando resolver a vida espiritual com base em obras ou experiências passageiras. Porque a gente esquece da essência. E às vezes a gente busca até um relacionamento com Deus por baixo, através da emoção. É o que se fala muito hoje nos dias. Hoje um dos temas hype que a gente tem no mundo gospel é razão e emoção. Tem muitos movimentos querendo tocar na emoção das pessoas, esquecendo de pregar isso aqui, ó. A razão. Opa. Ixi. Volta aí, produção. Eu apertei o botão errado. A emoção, ela é curta, ela passa. Eu não estou dizendo que nosso relacionamento com Deus não tem que ter emoção. Eu passo aqui, peraí. Cisterna. Isso. Ela faz parte. Mas se a gente não entender a razão de todas as coisas, e entender aquilo que a palavra de Deus nos direciona, ela vai embora. Jesus nos chama para seguir e tomar a cruz e segui-lo. Isso não quer dizer que isso é um sofrimento contínuo, mas uma rendição completa de viver debaixo da dependência de Deus. É deixar de cavar as cisternas da nossa vida e aceitar uma vida abundante aos pés de Cristo. João 10:10, Jesus diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando nós vivemos debaixo da dependência de Deus, Deus vai te fazer uma vida abundante. Não estou dizendo que você vai ser rico, pode ser também. E se for, Deus vai fazer acontecer e me chama para comer uma pizza na sua piscina. Mas vida abundante é uma vida plena, onde você é grato por tudo aquilo que Deus fez e faz na sua vida. É grato quando você está num momento de desespero, tão simples, quando bater a chave do carro e pegar. É simples, tão simples quanto você está ali, putz, e agora? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Deus dá uma saída que você não tinha pensado. É ter uma pessoa com você que olha o prisma da sua vida com um modo mais aberto de te dar as saídas. E Deus conduz e guia todas as coisas. Isso é vida abundante com Deus. E a gente precisa entender que cisterna rachada não sustenta a nossa vida. Elas não retêm água. E a água que está ali é morta. E se você ficar indo nesse caminho, entendendo e esquecendo que Deus está ali, dando o melhor para você, você vai continuar sempre com uma vida estagnada, parada. Água parada não vive. Não dá nem para beber. A escolha é sua. Você precisa tomar uma posição com Deus.
Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus diz, não sei, sumiu o texto aqui, mas eu vou ler para vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus ensina que quem constrói a sua casa sobre a areia, cedo ou tarde, virá a sua casa ruir. Mas quem edifica a sua casa sobre ele, rocha, nela permanece. Se a gente continuar vivendo essa vida mínima com Deus, a gente sempre vai estar reconstruindo a nossa casa, nosso relacionamento com Ele. Ontem eu dividi um texto lá de Eclesiastes 9 alguma coisa, eu não lembro de cabeça. Ele fala para o jovem se alegrar na sua juventude, para viver ali tudo aquilo que está vivido, com graça e tal. Mas chegará um dia que Deus prestará conta de todas as escolhas que ele fez nesse tempo. Algo assim, o texto na minha cabeça não veio. Eu não sou jovem mais, eu não tenho mais 18, 22 anos, 21 anos, mas o texto se aplica a mim enquanto se diz as escolhas. Você pode escolher continuar edificando ou criando cisternas para a sua vida. Pode ser cisternas de 20 metros, cisternas de 2 metros, a escolha é sua. Mas vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter que prestar contas pelas suas escolhas. Não adianta olhar daqui a 10 anos e falar assim, meu Deus, a minha vida podia ser melhor, está tão difícil, estou em depressão. Peraí. Lembra lá, no culto lá no legado que falaram sobre escolha? Você podia ter escolhido a fonte, você escolheu viver na cisterna, achando que ali era uma jacuzzi. É sério. Ontem, compartilhando com eles, eu falei, eu fiz escolhas ruins. Se alguém tivesse lá, nos meus 18 anos, e falasse assim, lê aqui Eclesiastes, cara. Mas não se prende só na primeira parte, vê ali, Deus, você vai prestar conta com Deus das suas escolhas. Então não vacila, brother. Segue o caminho, se entrega. Eu teria vivido muitas e muitas outras coisas. Muitas e muitas outras oportunidades na minha vida. Mas não foi assim. E aí, Deus é tão bom, né? Que nem o texto lá, quero trazer à memória aquilo que te dá esperança, não é? Os meus erros me dão esperança, para que eu não possa errar mais, para que eu não possa ir longe da fonte que me dá o sustento, que me dá alegria, que me dá certeza, que eu tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essas coisas tem que viver, irmão. Não pode ficar falando só, eu vivo. Não, você tem que viver a sua vida. Você tem que colocar Deus na frente de tudo. Mas se você continuar bebendo água morta, você vai morrer. Você vai morrer, entende? Não tem outra palavra que eu possa dizer para você. Não tem outra palavra que eu possa falar que possa amaciar o que Deus está falando. Se você quiser morrer, continua onde você está. Simples assim. Porque não adianta chorar depois que as coisas aconteceram. Não adianta chorar quando você estiver aos pés do Senhor e Ele perguntar, e aí? Quais são as suas obras? Pô, Deus, eu escolhi a cisterna. Ela tinha até motorzinho de água para fazer massagem nas minhas costas. Pois bem, aquela água te matou. A escolha é nossa. O posicionamento é agora. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Os milagres continuam acontecendo. Deus derrama a sua graça. As portas do reino estão abertas. Mas para aquele que quer carregar a sua cruz, para aquele que quer negar o seu próprio eu e colocar a Deus acima de todas as coisas. Se você escolher esse caminho, você vai ter uma vida superabundante. E pode me cobrar depois, se não for. Agora, se você realmente, está pesada essa cruz, eu não estou afim de largar as coisas que eu tenho na minha vida agora para seguir a esse Deus, não vai rolar. É a mesma coisa quando a gente fala de adoração, não é? Essa semana também ouvindo ali um podcast e tal, do Cirilo. O pastor Cirilo falou assim, cara, adoração não é música. Para de entender que adoração é música. Faz parte também. Através da música a gente abre o coração, a gente adora, a gente canta ali no chuveiro. Mas a adoração é sacrifício. E a palavra adoração aparece em primeiro lugar ali com Abraão, quando foi sacrificar o seu filho Isaque. Fica aqui vocês que nós vamos ali adorar ao Senhor. Isso é adoração. E quando Deus fala que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele não quer aqueles que tocam, que cantem maravilhosamente. Isso faz parte. Ele está buscando aqueles que sacrificam a sua vida em nome do Rei dos Reis. Aqueles que amam ao Senhor muito mais que a sua própria vida. Aqueles que colocam a Deus à frente da educação dos seus filhos, à frente do seu casamento, no seu trabalho, à frente das suas dores e entendem que Deus pode mudar tudo. Essa é a adoração que o Senhor procura. Agora, se você não está disposto a sacrificar a sua vida, continua assim, estagnado. Continua vivendo de estoque, porque a água um dia vai acabar. E quando essa água acabar, eu não sei, não vai ter uma segunda chance. Eu não sei quando Jesus volta. Esse é o meu desespero, porque eu quero muito que Ele volte hoje. Mas eu sei que as pessoas que eu amo, muitas delas, não vão estar comigo, porque elas querem ficar em cisternas e não adorar a Deus. Isso me machuca. Por isso que isso daqui vem o desespero de falar, gritar para os quatro cantos, Jesus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas você precisa sacrificar a sua vida, você precisa morrer na cruz com Cristo, você precisa negar o seu eu. Jesus tem que ser a primazia da sua vida, Ele tem que ser o Rei dos Reis. Entenda o que Deus está falando. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para falar de novo para aqueles que não querem ouvir. Não dá mais para jogar pérolas aos porcos. Porque clamas a mim, igreja. Diga ao povo que marche. Porque lá fora tem muito mais gente que precisa ouvir dessa palavra. Só que se você não quer tomar essa decisão, eu sinto muito, irmão. Eu sinto muito, eu amo a sua vida. Quero muito, muito que você caminhe comigo. Quero muito que você entre no reino comigo. Quero muito que você goze a superabundância que Deus promete para você. Mas se você não quer, eu te respeito e te amo por isso. Eu entendo, não compreendo, uma frase que a nossa irmã usa bastante. Minha irmã, ela usa muito essa frase. Eu entendo, mas não compreendo. Eu entendo a sua escolha, mas eu não compreendo. Eu quero você comigo. Será que estamos esperando vida de algo que não pode oferecer vida? Será que a vida que você tem vivido ali, na sua cisterna, é realmente a vida que Deus pode te oferecer? João 7, 37 e 38 diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você entende essa palavra? Não é um riacho, não é uma fonte. Rios. Você já viu o tamanho de um rio? Você já passou perto de um rio como Amazonas, Rio Paraná, Rio Tietê? Você já viu a força de um rio?
Quando ele transborda, ele não para. Ninguém pode parar a força de um rio. Por mais que possam construir hidrelétricas, o tamanho, sei lá, se eles não abrem as comportas de tempos em tempos, aquela represa ela vai rachar. Porque ninguém pode parar a força de um rio. Você tenta desviar ele aqui, ele vai para um lado. Você tenta colocar, ele vai para o outro. A não ser que você vá lá na fonte mesmo, impluda tudo, ela vai brotar de algum outro lugar. Isso é vida. Ela nasce de uma gotinha de água assim, um negocinho, aquilo se torna uma coisa poderosa. É isso que a palavra está dizendo. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ninguém pode parar você. Mas a gente tem que escolher. É importante você ter essa certeza de que Deus não está pedindo que você conserte a sua cisterna. Ele convida você a voltar para a fonte. Para. Dá uma bica na cisterna. Não gasta tempo construindo buraco. Não gasta tempo indo atrás de ninguém que vai acrescentar a sua vida. Foca na sua casa, na sua família, na sua vida. Você é fruto do sonho de Deus. Deus colocou talentos no seu coração para que você consiga fazer algo novo e pleno para o reino dele. Hoje você pode viver essa oportunidade, você pode aceitar isso na sua vida. E eu não estou dizendo isso como uma cobrança religiosa, não. Eu não estou querendo colocar você na parede e falar que você está errado. Longe de mim isso. Eu te respeito em toda a sua decisão. Eu te amo por isso. Como é que eu posso estabelecer um diálogo com você se eu não amar as suas escolhas, eu não amar a sua vida? Eu posso não concordar por aquilo que você pensa, o caminho que você vai seguir. Mas eu sempre vou estar andando com você. Só que meu papel, como seu amigo e seu irmão, é falar da verdade. A verdade que tem transformado a minha vida. A verdade que todos os dias Deus fala assim, ó, você está errando aqui, brother. Você precisa parar de tentar, às vezes, criar o seu buraco. Porque quando você cavar buraco, você só vai achar seu pecado, você vai achar seus erros. Deixa isso para trás. Tenta ser melhor. Tenta fazer diferente. E todos os dias eu tenho tentado ser diferente. Tenho tentado mudar alguma coisa na minha vida. É difícil, eu sei que é. Mas eu não consigo viver minha vida sem Jesus. Jesus é tudo para mim. Ele me deu as coisas mais importantes da minha vida, que é a minha família, meu sonho. E às vezes a rotina tenta me tirar dessa situação de cuidado. Mas quando eu lembro que o Senhor me deu tudo isso, é onde eu tenho que melhorar. Onde eu tenho que falar, Deus, cuida de mim. Me dá uma aguinha nova dessa fonte aí que eu preciso mudar isso na minha vida. Muitas palavras surgem contra a minha vida, o meu casamento, da minha esposa. Alguns decretos sobre a vida dos meus filhos. Mas eu rejeito todos eles. Porque na minha casa, ali, tem uma fonte de água viva. Não uma cisterna. Os meus filhos são frutos dos sonhos de Deus. Minha esposa é uma bênção. A minha casa é uma bênção. Talvez não esteja onde a gente queira, né? Alguns sonhos. Mas Deus tem dado tudo aquilo que a gente precisa. Estou dizendo isso que talvez você possa se identificar comigo, para entender que eu não estou cobrando nada da sua vida. Eu estou dividindo aquilo que o Senhor falou ao meu coração essa semana, aquilo que o Senhor falou comigo quando terminou o culto. Tem cisterna aí, Márcio. Aquilo que o Senhor falou ontem à noite comigo, você precisa viver o profundo, brother. Você está no raso às vezes. E quando eu falo isso com Deus,
Muitas coisas Deus vem colocando na minha vida. Às vezes parece que não vai dar conta. É no trabalho, é na igreja, em casa. Eu sei que talvez às vezes você tenha essa preocupação também. Puxa, eu vou lá servir, mas tem tanta coisa na minha vida para fazer. Não vou dar tempo. Mas Deus vai te ajudar a equilibrar tudo e você vai conseguir entregar tudo com excelência. No tempo certo. No seu tempo. E vidas serão transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Mas é uma escolha que exige renúncia. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Essa é a única escolha que vai preencher a sua vida, que vai sustentar você, que vai salvar você. A escolha que você tem é essa. Continuar tentando por conta própria ou mergulhar na fonte que jorra para a vida eterna. A fonte está aberta. O convite está feito. E a oportunidade é agora. Voltar à fonte, tomar a cruz e seguir o Rei. Que você possa viver isso na sua vida esta manhã. Que você possa não deixar passar esta oportunidade. E que o Espírito de Deus possa tocar no seu coração, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Eu acredito que todos aqui têm algo a falar ao Senhor. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta manhã. Deixe que Ele toque no seu coração. Deixe que Ele mostre talvez alguma cisterna que você esteja levantando. Ou talvez você não tenha nem construído cisterna. Mas você precisa se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor e conhecer mais esse Deus maravilhoso. Precisamos marchar, igreja. Precisamos seguir para a terra que o Senhor tem nos direcionado. Mas para isso precisamos estar com o coração certo de que estamos bebendo na fonte correta. Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Teu povo. Essa nação santa. Povo escolhido. Estão os teus filhos e filhas aqui, Senhor. Alguns novos na fé, outros com muitos anos. Acredito que grande parte deles já ouviu falar do teu nome, Senhor. O Senhor sonda e conhece o coração de cada um deles e sabe o que se passa na vida deles. Conhece as escolhas que temos feito. Conhece, ó Deus, aos deuses que temos adorado. Aquilo que temos idolatrado em nossas vidas e deixado você de lado muitas vezes. E eu sei que o Senhor não liga muito para isso quando a gente está querendo se arrepender. Mas entende que está doendo, porque estamos longe de Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas esta manhã, precisamos do Teu abraço, Jesus. Precisamos sentir o Teu calor, Senhor. Precisamos sentir mais do que nunca a Tua falta, Senhor. E a falta, muitas vezes, no coração humano, ela só se concretiza quando nós não temos mais. E nós sabemos agora, muitas vezes, o que é não ter. Mas queremos sentir o Teu toque esta manhã, Senhor. Não podemos mais ficar assim, Jesus. Andando a nossa própria sorte, entendendo que aquilo que a gente acha é o certo, Deus. Bebendo, Deus, uma fonte que só traz água morta, Senhor.
uma fonte que não tem nada, que tem destruído famílias, que tem derrubado sacerdotes, ó Deus, tem desviado, ó Deus, a educação dos filhos por um caminho que não está na tua palavra. Mas queremos mudar, ó Deus. Queremos, ó Deus, ser diferentes, Senhor. Queremos, ó Deus, sim, em primeiro lugar, nos arrependermos, ó Pai. Mas queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça milagres esta manhã, Senhor. Revela-te, Senhor, mostra a tua glória, Pai. Direciona os teus filhos e filhas ao lugar da fonte, para que de lá eles não saiam, ó Deus, e que dentro deles, ó Pai, possam fluir rios de vida, para a honra e glória do teu nome. Restaure lares esta manhã, Senhor. Traga renovação, ó Deus. Ressuscita ministérios, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Eu intercedo aqueles que não estão aqui, Senhor. Tantos que poderiam estar e não estão. Nós seguiremos sim adiante. Nós marcharemos com toda a força. Nós, ó Deus, com o peito aberto de gratidão, louvaremos o Teu nome, Senhor. E falaremos de Ti àqueles que não conhecem. Mas eu clamo por aqueles que não estão querendo marchar conosco. Interceda no coração deles esta manhã, Senhor. Aonde quer que eles estejam. Que o Senhor possa, Deus, abençoar as famílias, os filhos, ó Deus. Queremos ver milagres, Jesus. Para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por este dia. E obrigado por tudo aquilo que tens feito por nós. Nós te amamos. Por tudo, Senhor. Não por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te amamos, ó Pai. E te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor.